Marcos 13, verso 9 a 13, eu vou pregar o segundo sermão nesse trecho. Semana passada nós vimos o primeiro sermão nesse trecho, hoje nós vamos ver o segundo. Marcos 13, 9 a 13. Eu vou ler e peço aos irmãos que acompanhem a leitura com atenção. Marcos 13, 9 a 13. Diz assim a palavra do Senhor: Estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis por minha causa, para lhes servir de testemunho. Mas é necessário que primeiro o evangelho seja pregado a todas as nações. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Sereis odiados de todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos orar. Nosso Senhor Deus, ó Pai, eu imploro que o Senhor nos abençoe agora, de tal maneira que o Espírito Santo da promessa, que é a habitação de Cristo, teu Filho, em nós, nos ilumine, ainda que nós não recebamos a ajuda especial do Espírito como os apóstolos, que falariam de uma maneira autoritativa como nós não podemos fazer, e foram inspirados para escrever as Escrituras, o que também nós não temos. Nós temos a operação comum do teu Espírito, que ilumina e faz com que verdadeiros crentes aprendam as Escrituras, e que isso aconteça conosco nessa noite, para que não somente cheguemos à verdade desse texto, mas ao aplicá-lo às nossas vidas, sejamos confrontados, admoestados, também contristados nos nossos pecados, levados, ó Deus, ao arrependimento e uma vida mais digna. Afinal, a pregação apostólica, como nós vimos tanto em Atos quanto no livro de Colossenses, é para que nós, ó Deus, deixando o pecado, vivamos uma vida digna do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que isso seja produzido em nós, e que o Senhor nos alimente de Jesus de tal maneira que, ligados à videira verdadeira, possamos dar frutos dignos de arrependimento a 30, 60 e, quiçá, com a graça do Senhor, a 100 por um. Senhor, acima de todas essas coisas as quais eu já pedi, peço que teu santo nome seja glorificado, e teu Filho, como um profeta verdadeiro, maior de todos, aquele que revela perfeitamente a tua vontade, seja exaltado na pregação desse texto. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto este sermão de Jesus, que infelizmente muitos dos pregadores se equivocam para dizer que ele se refere à segunda vinda de Jesus, isto é, a sua parousia, a volta gloriosa de Cristo para estar para sempre conosco. Nós temos visto que este sermão de Jesus, por causa dos marcadores temporais que o próprio Cristo diz, já aconteceu, isto é, as coisas que Jesus falou aqui não se referiam a um futuro distante, mas um futuro próximo, o qual os apóstolos iriam viver. Nós vimos Jesus falando que eles passariam pela grande tribulação e que essa tribulação jamais iria se repetir. Nós vimos também que Jesus disse que todas aquelas coisas aconteceriam no prazo de uma geração, isto é, 40 anos depois que ele fosse para a glória celeste. Tendo visto isso, no primeiro sermão que nós destrinchamos mais profundamente esse texto,
nós vimos que Jesus apontou para sinais da destruição do templo e de Jerusalém, que enfim era o foco do sermão dele, sinais gerais, isto é, coisas que iam acontecer não só com a cristandade, mas com o mundo. Nós vimos que haveria fome, aquela fome foi narrada no livro de Atos, afinal o profeta Ágapo profetizou que haveria uma fome por todo o mundo. Nós vimos que aconteceriam terremotos, os terremotos também foram registrados no livro de Atos, no capítulo 4 e depois no capítulo 17, e nós vimos que haveria guerras e rumores de guerras, e que estas guerras e rumores de guerras só fazia sentido como um sinal de que Jerusalém ia ser destruída, porque havia quase 80 anos que o mundo romano, o mundo conhecido, estava em paz. Depois daqueles sinais que iam se cumprir de maneira geral, nós vimos no primeiro sermão, na semana passada, desse trecho que nós lemos hoje, sinais que iam acontecer na vida dos discípulos. Então a gente viu esse texto aqui de uma perspectiva mais negativa, isto é, aquilo que ia acontecer com os discípulos em termos de perseguição, de sofrimentos, de dores, coisas terríveis que eles iam ter que passar, e que quando eles passassem por aquilo, eles poderiam estar certos de que a destruição do templo e a destruição de Jerusalém no ano 70 estava para chegar. Então Jesus ensina para eles sobre os sinais pessoais, coisas que iam acontecer com os apóstolos. Hoje nós vamos continuar vendo esses sinais pessoais, mas num ponto de vista mais positivo, ou seja, esses versículos, eles contêm estímulos aqui intrínsecos neles, que Jesus deu, mitigando as más notícias, para que eles pudessem cumprir as ordens de Jesus, de testemunhar do Evangelho, de pregar às nações, como nós vamos ver aqui hoje. Então o sermão de hoje vai focar o quê? Nos sinais pessoais que Jesus deu aos apóstolos, mas em termos de estímulos, como se fosse aquele empurrãozinho: vai, vocês vão vencer, vocês vão conseguir fazer aquilo que eu estou dizendo aqui. Então vale salientar que estas coisas que nós vamos ver aqui hoje, elas valem para a vida dos apóstolos, elas aconteceram na vida dos apóstolos, como a gente percebe por todos os pronomes pessoais desse texto: vós, vós, vós. No vulgo, no popular, vocês, 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 certo? Então, tendo isso aí em vista, para ajudar a nossa interpretação do texto, no verso 9, nós temos aí os primeiros estímulos. O verso diz: estai vós de sobreaviso, porque vos entregarão aos tribunais e às sinagogas, sereis açoitados, e vos farão comparecer à presença de governadores e reis, por minha causa, para lhes servir de testemunho. Então aqui, Jesus aborda aquilo que vai acontecer com os apóstolos, e como eu disse, nós vamos ver agora os incentivos que Jesus dá aqui. Numa leitura rápida, parece que está tudo perdido, né? Vocês vão ser entregues, vocês vão ser açoitados, vocês vão diante dos governadores e reis. Mas perceba bem o que Jesus disse. Primeira coisa que ele diz seria que eles seriam apresentados a governadores e reis por amor dele. Ou seja, nós temos aqui uma grande bênção de Jesus para esses homens, porque convenhamos, irmãos, nós estamos tratando de a maioria dos apóstolos como pescadores iletrados da Galileia. Qual seria a chance deles comparecerem perante Nero, como Paulo fez, e Pedro, diante do rei Herodes Agripa, diante do sinédrio Ben Gamaliel e diante de autoridades como Pórcio Félix e outros? Qual seria a possibilidade disso acontecer? Quase nula. Eu vou dar uma ilustração para vocês. Imagine que eu, pregador, queira falar do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo ao senhor digníssimo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Eu conseguiria chegar diante desse homem de maneira natural e pregar o Evangelho para ele numa audiência tete a tete com ele? Então você acha que no mundo moderno,
em que isso é ainda muito mais facilitado, isso é impossível. Agora imagine no mundo daqueles dias, como que eles teriam acesso aos governadores, aos reis e às grandes autoridades? Então Jesus disse para eles: vocês vão pregar diante dessas pessoas. E é interessante quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, e até mesmo o relato que nós lemos aqui de Paulo, nós vemos Paulo diante de Félix, de Agripa, de Berenice, e consequentemente, apesar de nós não termos lido lá em Atos 26, ele apelou para César, e para César ele foi. Ou seja, Jesus mostra para aqueles homens: vocês estão diante de uma oportunidade na perseguição de pregar às autoridades civis e eclesiásticas desse mundo, às quais vocês não teriam normalmente acesso a elas. Então toda aquela perseguição, de alguma forma, iria contribuir para que o evangelho fosse pregado às pessoas de alto escalão. De outra sorte, isso não seria possível. Sem perseguição, sem o sofrimento dos apóstolos, eles jamais iriam diante de governadores e reis para pregar a palavra. Sendo assim, isso seria um certo conforto para os apóstolos, porque eles poderiam perceber que todo aquele sofrimento que eles iriam passar, toda aquela perseguição que eles iriam passar, e que nós vimos na semana passada, descrita em detalhes, contribuiria para o avanço do evangelho. O evangelho não estaria parado, o evangelho continuaria avançando, o evangelho seria pregado em situações inusitadas e em situações adversas, mas seria pregado. Curiosamente, nós temos um testemunho disso vindo da boca do apóstolo Paulo, quando ele escreveu aos Filipenses, e ele estava preso em Roma, aguardando o julgamento de César, que à época era Nero. Paulo disse o seguinte: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que estas coisas que me têm acontecido, ou seja, a minha prisão, perseguição, o fato de eu apanhar, antes têm contribuído para o progresso do evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Então Paulo olha para a gente e fala o seguinte: não fiquem preocupados, a minha prisão está fazendo o evangelho avançar. Eu estou pregando às autoridades, aos pretorianos, que naquela época era composto de 6.000 homens. Então a prisão de Paulo fez ele pregar para mais pessoas. Esse é um grande estímulo de Jesus: vocês vão pregar. O segundo estímulo que nós temos nesse verso é que eles seriam testemunhas de Jesus diante de governadores e reis. E aqui nós temos que entender o que está sendo dito, e nós não podemos confundir o que nós geralmente chamamos de testemunho no evangeliquez. Evangeliquez é o apelido que a gente dá para o linguajar, o dialeto comum das igrejas evangélicas, né? Em que se diz: se você está lá no seu emprego, se você é obediente a Jesus, você está dando um testemunho de Jesus. Pois bem, na Bíblia, a palavra testemunho que aparece aqui, no grego é martureu, de onde vem a nossa palavra martírio. Então Jesus está dizendo para eles literalmente: vocês vão ser mártires, vocês vão me representar de maneira oficial. O que Jesus está dizendo aos apóstolos então é que a pregação deles não seria uma simples pregação, que o comparecimento deles diante de reis, governadores e autoridades não seria um simples julgamento, seria para testemunhar de Cristo, e isso só aconteceria com os apóstolos, uma vez que, para ser testemunha de Jesus, como nós vemos em Atos, na eleição de Matias, era necessário duas coisas: primeiro, ser chamado pelo próprio Jesus Cristo; segundo, ser uma testemunha ocular dos eventos que aconteceram com Jesus, sobretudo a sua ressurreição.
Então, para ser uma testemunha de Jesus, era necessário ver Jesus depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Por isso essa palavra no livro de Atos não é empregado para os crentes que saíram a evangelizar e pregar pelo mundo. Essa palavra era empregada para os apóstolos. Em Atos 2:32, discurso de Pedro, falando em nome dos apóstolos, diz o seguinte: a esse Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Atos 4:33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, e em todos eles havia abundante graça. Atos 22:15, porque terás de ser sua testemunha diante de todos os homens. Então Jesus falando sobre Paulo, das coisas que tem visto e ouvido. E Atos 26, que nós lemos na nossa liturgia, o Senhor Jesus disse que chamou Paulo para ser ministro e testemunha. Esses textos então nos mostram que os apóstolos receberam uma incumbência especial de Jesus. Por assim dizer, eles eram a tropa de elite de Jesus, eles seriam testemunhas de Cristo. Então quer dizer que, do ponto de vista mais estrito da teologia, quando você no seu emprego é um bom cristão e fala de Jesus, você é uma testemunha de Jesus? Não. Isso quer dizer também que não há mais apóstolos de Jesus, porque os apóstolos foram testemunhas de Jesus. Eles iriam morrer por Jesus, eles dariam sua vida por Jesus, e de fato isso aconteceu. O único que não morreu martirizado foi o apóstolo João, que morreu exilado, mas também perseguido e preso por causa do nome de Jesus. Esses homens então, eles foram chamados para testificar, para atestar o quê? Que Jesus morreu e ressuscitou, e que eles eram testemunhas oculares de tal maneira que estavam dispostos a morrer por Jesus Cristo. Foi isso que o apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, capítulo 1, verso 1 e 2, ele disse: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho. Nós apóstolos damos testemunho e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Então esse é um estímulo. Vocês vão ser privilegiados para serem minhas testemunhas, meus mártires. Vocês vão falar para todos que eu morri, ressuscitei, e vão morrer por causa disso. Terceiro estímulo que Jesus dá: isso se daria, como o próprio verso diz, por causa do nome de Jesus. À primeira vista isso não parece um estímulo, mas quando Jesus que isso se daria por causa dele, do nome dele, isso significa que ele estaria com os apóstolos, identificado com eles de tal maneira que quando eles fossem perseguidos, levados aos governadores e mortos, quem estaria sendo perseguido e levado aos governadores seria o próprio Jesus Cristo. Isso ficou tão impregnado na mente apostólica e nas escrituras, que quando Paulo ele é salvo pelo nosso Senhor Jesus Cristo, a pergunta que o Senhor fez a ele, e que foi repetida por 3 vezes no livro de Atos, no capítulo 9, verso 4 e 5, no capítulo 22, versos 7 e 8, e no capítulo 26, versos 14 e 15, foi: Paulo, Paulo, por que me persegues? Paulo, ou Saulo de Tarso, à época, estava perseguindo literalmente Jesus? Jesus estava no céu, irmão. Mas quando ele perseguiu os apóstolos e perseguiu os cristãos, pela união mística de Cristo com eles, pela identificação de Cristo com eles ser tão grande, quando aquele homem viu que depois se tornou um apóstolo, perseguiu os nossos irmãos, os santos do Senhor, que foram chamados para testemunhar de Cristo, ele estava perseguindo o próprio Cristo. Então, nas entrelinhas, o que Jesus está dizendo para os apóstolos é: eu vou estar com vocês, vocês não estarão separados do seu mestre,
e portanto todo o meu amor, o meu cuidado sempre estará com vocês. Vocês vão passar por sofrimentos terríveis, mas porque eu sou o seu Salvador, eu vou estar bem presente na tribulação de vocês, eu vou passar junto com vocês. É por isso que Jesus disse que, como bom pastor, ele estava com seus discípulos, e como bom pastor do Salmo 23, ele andaria com seus discípulos, ainda que eles passassem pelo vale da sombra da morte. Eu vou estar com vocês. Verso 10: é necessário que primeiro o Evangelho seja pregado a todas as nações. Antes de nós falarmos do estímulo contido nesse versículo, é preciso interpretá-lo corretamente contra a interpretação de vários irmãos que tentam ser fiéis, mas infelizmente às vezes erram na interpretação desse texto por serem despercebidos da própria verdade contida no texto grego. Às vezes pastores têm um pouco de preguiça e, em vez de ir lá no texto grego, eles vão direto do português. Erro fatal, como a gente vai ver aqui, porque ao fazer isso, as pessoas, ao lerem esse texto, parece que ele está falando o quê? Está vendo? Jesus tem que voltar, e para Jesus voltar, o Evangelho tem que ser pregado a todas as nações. Então vamos fazer o seguinte: vamos enviar o Evangelho através de missionários ao Cazaquistão, Brunei, e por aí vai. Não é isso que se vê acerca desse verso? Mas Jesus não está falando disso. Primeiro, Jesus estava falando dos sinais que antecederiam a destruição de Jerusalém. Então, se Jerusalém, para ser destruída, o Evangelho tinha que ser pregado em todas as nações da terra, literalmente, Jerusalém não podia ter sido destruída. Esse é o primeiro argumento. Segundo argumento: os sinais iam cumprir na vida dos apóstolos. Os apóstolos sabiam que existia Brasil? Eu sei, na época nem era Brasil. Não. Os apóstolos conheciam a China? Também não. Eles conheciam os Estados Unidos? Também não. E eles pregaram nesses lugares? Também não. E Jesus está falando que eles deveriam pregar. E para essa pregação levaria então, essa pregação levaria então o quê? A destruição do templo e de Jerusalém. Então o que Jesus está dizendo? Olha, nós precisamos de analisar bem o texto que está diante de nós. Em primeiro lugar, o texto de Marcos diz que esse evangelho deveria ser pregado às nações, e no grego é a palavra etne, que você já deve ter ligado na sua mente. Vem a nossa palavra etnia, ou seja, essa palavra aponta para as diferentes etnias que deveriam ouvir o testemunho dos apóstolos. Quais são essas etnias? Povos além dos judeus. Então, no Evangelho de Marcos, literalmente o que Jesus está dizendo é que antes da destruição do templo de Jerusalém acontecesse, o Evangelho seria pregado a nações além dos judeus. Confere-se com isso o que Jesus disse para os apóstolos quando ele estava para subir aos céus. No livro de Atos, no capítulo 2, Jesus disse que os apóstolos seriam suas testemunhas, olha o termo, testemunhas, em Jerusalém, Judeia, Samaria, que eram gentios, e confins da terra. Ou seja, Jesus está mostrando que o testemunho dos apóstolos cumpriria o propósito de Deus, lá do Antigo Testamento, ao enviar o Messias, salvar não somente os judeus, mas também os gentios, como nós lemos hoje no Salmo 117, que os gentios seriam alcançados, como nós podemos ler em diversos trechos do Antigo Testamento, e sobretudo na promessa de Deus a Abraão, que no seu filho, que obviamente, conforme Gálatas 3, verso 15 e diante, Paulo interpreta, o seu filho, o seu descendente é o Messias, o Cristo. Então, o que Jesus está mostrando aqui é que a pregação deveria ser ampliada, não restrita aos judeus, porque os apóstolos gostavam de gentios? Não, tanto que Deus teve que salvar os samaritanos, fazer grandes coisas em Samaria para os apóstolos saírem de Jerusalém e para os samaritanos, senão eles não tinham ido não.
Além disso que eu falei, nós temos que olhar também o texto de Mateus. O texto de Mateus, que está lá em Mateus 24, diz que este evangelho será pregado, o evangelho do reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Que fim que ele está falando? Da destruição de Jerusalém e do templo. A primeira coisa que a gente pode notar é que o evangelho seria para testemunho. Como nós já vimos no primeiro ponto do nosso sermão, se o evangelho era para testemunho, essa pregação só podia ser realizada por quem? Para aqueles que eram testemunhas. Quem são esses? Os apóstolos. Então não está falando da nossa pregação do evangelho hoje, da nossa evangelização, está falando da pregação dos apóstolos. Então somente eles que foram chamados para serem testemunhas oculares, para chancelar que Jesus morreu e ressuscitou, é que poderiam fazer essa pregação que Jesus está falando. A segunda coisa é então responder como que a pregação dos apóstolos chegou a todo mundo. No texto grego, a palavra que para nós é uma expressão todo mundo, é uma palavra só, oikonomem. Essa palavra era usada não para indicar todos os países do mundo, mas para indicar as nações do Império Romano, ou as etnias que estavam dentro do Império Romano. Ela não significava todo mundo no sentido de todos os povos da terra. Lembre-se que os apóstolos, como eu já disse, eles não conheciam que existiam as Américas e nenhum outro continente além do que eles conheciam ali. Tendo isso em vista, nós vamos ver que essa palavra que aparece aqui em Mateus, ela é usada em diversos outros textos bíblicos para apontar que todo mundo aqui, oikonomem, tem a ver com a população do Império Romano. Lá em Lucas 2:1 diz: naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando, em algumas traduções, todo mundo, mas nas traduções modernas, toda a população do império para recensear-se. Essa expressão toda a população é a palavra oikonomem. Então, o que o texto de Lucas está dizendo ao usar essa palavra? Que César convocou todos os habitantes do Império Romano a participarem do censo. Faria sentido ele convocar os chineses que não faziam parte do Império Romano para recensear-se? De jeito nenhum. E é a mesma expressão que Jesus usa, oikonomem. Nós podemos ainda considerar o texto de Atos 17:6, que diz: porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Mais uma vez a expressão é oikonomem, ou seja, os apóstolos, eles têm transtornado o mundo conhecido dos romanos. Atos 24, verso 5 diz: porque tendo nós verificado que este homem, ou seja, Paulo, é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo mundo, todo mundo, oikonomem, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos. Aí ele continua, mandando matar Paulo. A expressão todo mundo, mais uma vez, é oikonomem. Ao analisar tudo isso, o que Jesus está falando para os apóstolos? Que antes de Jerusalém e o templo serem destruídos, a pregação dos apóstolos deveria ocorrer por toda a população do Império Romano. E a questão é, nós temos prova bíblica que isso se cumpriu? Além dos textos de Atos que diz que esses homens transtornaram todo o mundo romano, nós temos o próprio falar de Paulo aos Colossenses no capítulo 1, versos 5 e 6. Ele diz o seguinte: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, expressão oikonomem, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e atendestes à graça de Deus na verdade. Então, literalmente, Paulo está dizendo: o Evangelho foi pregado a todo o mundo.
Todo mundo? Que mundo? O mundo romano conhecido. Essa carta de Paulo é escrita no ano 62. Faltavam ainda 8 anos para Jerusalém ser destruída. Então, 8 anos antes de Jerusalém ser destruída, o evangelho já tinha se pregado a todo mundo. Jesus não está falando da nossa pregação hoje. Jesus está falando da pregação dos apóstolos. Por isso que é bom a gente fazer exegese bíblica, a gente tirar do texto o que ele está falando e não levar para o texto que a gente quer que ele fale. Jesus mandou a gente pregar para as nações em outro texto. A gente não precisa distorcer a Bíblia. Quando ele deu a grande comissão, ele diz: indo por todo o mundo, fazer o quê? Discípulos de todas as nações. E aí veja, no texto grego, batizando-as, é batizando as nações. Não é nem as pessoas, é as nações. Para mostrar o quê? Que nós hoje devemos pregar para todas as outras nações. Não precisa de torcer a Bíblia, é só ler ela direito. Mas dá trabalho fazer o que eu fiz aqui, não dá? Mas agora você já aprendeu, não já? E agora a gente está pronto para ver qual o estímulo que tem aqui. Um puritano, lá dos idos de 1600, ele entendeu bem o estímulo que Jesus estava dando aos apóstolos. E eu vou ler aqui o que ele disse, porque o que ele falou é muito bom. Ele diz assim, que a missão para a qual eles tinham sido convocados teria que continuar e prosperar, apesar de toda a oposição que eles encontrariam. Importa que o evangelho seja primeiramente pregado em todas as nações. Antes da destruição de Jerusalém, o som dele deveria chegar a toda a terra, não somente a toda a nação dos judeus, mas a todas aquelas nações do Império Romano. E isso é estimulante, porque eles saberiam que o evangelho não seria barrado. Veja, ele entendeu bem que quando Jesus disse: vocês vão pregar para os outros povos, eles deveriam entender: o evangelho vai prosperar, as lutas não parariam o evangelho venceria as barreiras da perseguição, dos sofrimentos humanos, que as pessoas ouviriam de Jesus. E não somente elas ouviriam de Jesus, mas elas seriam salvas pelo mesmo Jesus que estava ali falando com eles. E eles poderiam pegar aquela palavra e ir pregando de maneira desimpedida, corajosa. Por quê? Mesmo com todo o risco, o trabalho deles seria efetuado, o trabalho deles seria concluído, o evangelho não morreria com os apóstolos. Isso é consolador. Então Jesus, que os chamou como advogados do evangelho, está mostrando: eu estou consolando vocês, vocês não vão ser esmagados e subjugados, mas o evangelho continuará a ganhar terreno, vencendo tudo o que for contrário. Por isso o livro de Apocalipse mostra essa verdade de maneira muito simbólica, ao falar do evangelho sendo pregado, quando o Senhor mostra para João no capítulo 6, um cavalo branco, 6 verso 2, então eis que vi um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meu amigo, meu querido irmão, ninguém pode vencer o evangelho, ninguém pode vencer a palavra de Deus. O reino de Deus está sempre expandindo-se. Daniel, quando viu os reinos do mundo sendo destruído por uma pequena pedrinha, ele viu que aquele reino ia crescer e encher toda a terra. O apóstolo, olhando para tudo isso, diz: o evangelho foi pregado em todo mundo. Ou seja, esse evangelho está vencendo, o que Jesus disse está se cumprindo. E hoje nós podemos, diante disso, não ficar aqui: ai, coitadinho dos missionários, estão perseguidos, o evangelho não vai. Querido irmão, o profeta já disse que a glória do Senhor vai encher a terra como as águas cobrem o mar. O evangelho é imparável. Graças a Deus por isso. Que grande estímulo o Senhor está dando para esses homens. Vocês vão pregar, o evangelho vai vencer. O problema é que hoje a gente não quer nem saber do evangelho. Por isso que as pessoas, ao ouvirem às vezes as pregações, elas ficam olhando para o teto, pensando nas coisas da vida. Vai ler a Bíblia, né? Ler daquele jeito, do jeito mais avacalhado possível.
Por quê? Não estão nem aí para o Evangelho. Mas o Evangelho não para. Inclusive o Evangelho é usado para julgar as nações da terra, para julgar os ímpios, para julgar os falsos crentes. Por isso Isaías 55 diz que ele sai e ela faz o que apraz a Deus. Paulo diz que esse Evangelho em nós é cheiro de vida para os que são salvos e cheiro de morte para quem está indo para o inferno. É por isso que há muitos cristãos que não aguentam ouvir a pregação, porque não são cristãos, estão indo para o inferno, está fedendo no nariz deles. Mas esse é o Evangelho, estimulante, maravilhoso, vencedor. Que grande estímulo. Verso 11: quando pois vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer. O que for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. O estímulo que nós temos diante de nós é que eles, quando fossem apresentados ante aos governadores e reis, por amor de Jesus, eles teriam uma ajuda especial do céu para defender a causa de Cristo. Jesus mostra que o Espírito Santo ajudaria os apóstolos nesse trabalho de dar testemunho diante de governadores e reis. Infelizmente, esse texto é muito mal usado, por pregadores que não estudam, não preparam o sermão e abrem a Bíblia, caiu esse texto, eu vou pregar esse texto, o Espírito Santo vai me dar na hora. Não, o Espírito Santo aqui vai dar uma ajuda especial aos apóstolos, é para dar um testemunho. E Jesus havia dado esta fala antes dele morrer, em João 14, 26, que Jesus estava próximo a ser entregue, morto e depois ressuscitar e ir aos céus. Jesus prometeu isso aqui aos apóstolos: o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Isso era uma promessa aos apóstolos, que o Espírito Santo iria trabalhar neles de uma maneira especial, de maneira que toda a doutrina de Cristo, que não foi pequena, foi uma longa doutrina de 3 anos consecutivos de ensino, seriam lembrados. Você pode ter um vislumbre disso lá no Evangelho de João, logo nos primeiros capítulos, quando Jesus vai a Jerusalém purificar o templo pela primeira vez. As pessoas ficam chocadas, e aí Jesus olha para elas e fala assim: destruí esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Jesus estava falando do templo da sua carne, e veja, o verbo está no imperativo: destruí vós esse templo. E aí o que João fala? João depois, anos depois, ao escrever, disse o quê? Que Jesus havia dito aquilo com respeito à sua carne, e que depois os apóstolos entenderam isso. Então aqui nós estamos falando de uma ajuda especial para esses homens, em que o capitão deles, o Senhor Jesus Cristo, estaria presente com eles, os ajudaria de maneira excepcional, porque como nós vimos na semana passada, são homens iletrados, são homens da Galileia, de um lugar odiado, homens que não tiveram um treinamento formal, mas tiveram um treinamento com Jesus, que não era o rabi considerado por eles. Mas esses homens então teriam essa ajuda especial de Jesus, e eles não precisariam preocupar, porque o próprio Cristo falaria na boca deles de maneira imediata. E veja que nós temos um testemunho disso em Atos 4:13, quando os apóstolos foram falar ao Sinédrio pela primeira vez, na sua primeira prisão. Diz o texto: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se. Os homens ficaram boquiabertos. Como é que esses homens, burro, iletrado, incapaz, ignorante, eles estão falando desse jeito? E aí eles reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Eles só não conseguiram reconhecer o quê? Que o próprio Jesus estava com eles, falando na boca deles. Por isso, o que Jesus está mostrando para eles aqui é: meus filhos, vocês não precisam ficar ansiosos. Eu vou colocar nas mentes de vocês, nas bocas de vocês,
aquilo que vocês têm que falar, não vão ser vocês que vão falar, serei eu que vou falar por meio de vocês. E de fato, meus irmãos, essa ajuda especial de Cristo para os apóstolos, ela pode ser vista em todo o Novo Testamento. Paulo diz, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 3, verso 16: toda a escritura é inspirada por Deus. Expressão grega, graphotheopneustos, ou seja, ela foi escrita pelo sopro do Espírito Santo de Deus. Ou seja, os homens que escreveram o Novo Testamento, eles escreveram com as suas capacidades, com as suas valências, com tudo que eles eram, mas quem estava falando por meio deles era o Espírito Santo. Eles foram de fato inspirados. Já percebeu quando eu oro aqui, eu peço para Deus nos iluminar? Porque Deus não inspira ninguém mais hoje, não. Quem foi inspirado foram os apóstolos, porque a palavra deles é a própria palavra de Jesus, é autoritativa. Se alguém hoje falasse inspirado, a Bíblia tinha que continuar sendo escrita, e aquilo que aquela pessoa falasse tinha que ser autoritativa. Para qual igreja? Para todas, não só para uma. E é isso que Jesus está falando aqui, que lá dos céus ele ia falar na boca dos apóstolos inspiradamente pelo seu Santo Espírito, com ajuda especial. Então agora esses homens, poderiam estar cheios de volúpia, porque Cristo vai falar por mim, eu não preciso ficar com medo. O próprio Jesus, pelo seu Santo Espírito, que é Ele presente em mim, Ele vai falar. Dá para ter coragem assim, não é? É igual criança pequena, Criança pequena apaga a luz do quarto, morre de medo de entrar, não é? Agora dá a mão para ela entra numa boa, não é? Se ela confiar em você. Talvez boa parte dos papais hoje não tenha esse privilégio, que os filhos não confiam, Mas se confiar, meu amigo, vai dar a mãozinha e vai entrar. Não precisa de chorar, não precisa de ter medo. Por quê? Está ali a presença confortadora, consoladora, firme. Jesus, eu vou estar com vocês, eu vou falar por meio de vocês. Verso 12: um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e matarão. Pastor, pula esse aí que não tem estímulo nenhum. Tem, implicitamente tem. Por quê? Nós, quando analisamos a Bíblia, nós devemos aplicar uma boa regra de interpretação que chama analogia da fé. O que é a analogia da fé? A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então os textos têm que ser vistos à luz da própria Bíblia. E o porquê isso é importante? A primeira vez que Jesus mandou que esses homens dessem testemunho dele está registrado em Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, Jesus disse para eles que eles deveriam, lá no verso 28, não temer os que matavam o corpo e não podiam matar a alma, mas eles deveriam temer a Deus, que poderia lançar tanto o corpo quanto a alma no inferno. Em Lucas 6:26, Jesus diz: ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Juntando estes dois textos com o texto que temos em mão em Marcos, e com tudo aquilo que aconteceu na vida de Jesus, por exemplo, a perseguição dele pelos próprios irmãos, como a gente vê no Evangelho de Marcos, no Evangelho de João e por aí vai, nós podemos entender que aqui sim tem um estímulo. Qual o estímulo é esse? Para os pregadores, é normal que eles queiram o quê? O aplauso, que eles queiram a satisfação das pessoas, que eles queiram ser aceitos. Só que Jesus havia ensinado para eles o quê? Não façam assim. Por quê? Quem são aqueles que recebem um elogio e aqueles que são aceitos? São os falsos pregadores. Os verdadeiros pregadores, eles não têm unanimidade, eles não têm o elogio de todos,
eles não têm, na verdade, a aprovação da maioria das pessoas. Por quê? Lembre-se, quem acerta com o caminho estreito, são muitos ou são poucos? Poucos. Quem entra pela porta estreita, são muitos ou são poucos? São poucos. Então quem vai amar a verdadeira pregação, são muitos ou são poucos? São poucos. Então os verdadeiros pregadores, eles são amados, queridos, elogiados pelos poucos. Mas os falsos pastores, eles são elogiados pela grande massa de homens que estão se perdendo. Por quê? Porque eles afagam o nosso ego, eles pregam dando reforço positivo ao nosso pecado. Então, quando aqueles homens fossem perseguidos pelos seus familiares, perseguidos pelos judeus e pelos gentios, eles poderiam ter um grande estímulo. Qual o estímulo? Nós estamos pregando a verdade. Paulo disse isso em 2 Timóteo 3,12, e Paulo já está aqui lá por volta do ano 65 para morrer, pertinho da destruição de Jerusalém do templo. Ele diz: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ele está falando desse cenário de perseguição dos pregadores, dos cristãos fiéis, mostrando então o que? Quando suas famílias perseguirem vocês aí, apóstolos, fiquem felizes com isso, vocês estão pregando, vocês são piedosos. Quando as pessoas perseguirem vocês por causa da pregação, fiquem tranquilos, vocês estão pregando a verdade. Essas coisas estavam se cumprindo. E é interessante que muitos dos cristãos daquela época, que foram alvos da profecia de Jesus, eles foram entregues pelos próprios familiares. Por quê? Porque eles negavam o mundo, mas não negavam a Cristo. Porque eles falavam sobre a piedade, eles falavam sobre o caminho estreito, eles falavam de uma vida que deve negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir. Pregação que deveria ser o paradigma cristão, mas que infelizmente está sumida dos nossos púlpitos. Falar de abnegação, falar de deixar as coisas por Jesus, falar por matar o nosso eu e o nosso pecado, é a pregação verdadeira, mas é a pregação sumida, mas é a pregação que incomoda ímpios, e não só ímpios, pessoas que professam serem cristãs, mas que na verdade não acertam o caminho estreito. E aí veja que coisa interessante, quando Jesus disse isso também, Jesus dá um estímulo muito sutil aqui. Qual o estímulo sutil? Que eles seriam parecidos com Jesus. Sabe quem sofreu em primeiro lugar com a perseguição dentro da própria família? Foi Jesus. Nós já vimos isso em Marcos, mas o Evangelho segundo João, quando Jesus estava próximo para subir para uma das festas de Jerusalém, os irmãos de Jesus começaram a debochar de Jesus. Jesus foi perseguido pelos aqueles da própria família. É interessante que, bem diferente do que nós estamos vendo aqui, isso não é corriqueiro, no sentido assim, isso não é, extraordinário na fé cristã. Você se lembra quando Davi foi derrotar o gigante Golias? Davi, que era um tipo de Cristo, um tipo do Messias, quem foram os primeiros a perseguir Davi? Seus irmãos. Ah, você está aqui porque você gosta de sangue, né? Você está aqui porque você quer ver o sangue no campo de batalha, ver o povo morrendo. Foram os próprios irmãos que, em primeiro lugar, perseguiram aquele homem, que era um tipo de Cristo. Milhares de anos depois, o próprio Cristo, descendente de Davi, foi perseguido em primeiro lugar pelos seus próprios irmãos e mãe, que quando viram ele pregando, curando, esse homem está louco, vamos levar ele para casa preso, como a gente já viu aqui na pregação de Marcos. Então os apóstolos iam provar aquilo que o seu mestre, que era muito maior que eles, provou. E Jesus disse: o mestre é maior do que o Senhor, não é? Se me perseguiram a mim, perseguirão também vocês. Jesus falou isso com os apóstolos. E por fim, verso 13: sereis odiados de todos por causa do meu nome, aquele porém que perseverar até o fim, esse será salvo. O último estímulo aqui tem a ver com a doutrina reformada, que comumente nós chamamos de perseverança dos santos. Eu sei que alguns pregadores que têm essa visão que eu tenho aqui, falam que Jesus está falando
aqui para os apóstolos de uma salvação física. Ou seja, a ideia deles seria assim: se vocês perseverarem, vocês serão salvos dessa destruição, vocês serão salvos daquilo que está por vir a vocês. Eu não posso concordar com essas pessoas. Primeiro que não é a interpretação histórica dos reformados. João Calvino e outros reformados ao longo das eras e ao longo da história interpretaram a palavra do Senhor Jesus com referência à perseverança dos santos. Em segundo lugar, se isso fosse verdadeiro, a palavra de Jesus seria falsa. Por quê? Todos os apóstolos morreram nessa época. E não só os apóstolos, muitos cristãos morreram nessa tribulação que ele está falando aqui. Então, esses homens perseveraram na palavra de Jesus? Com certeza. Eles mantiveram firme o testemunho de Jesus? Com certeza, tanto que morreram. Eles foram libertos de Jesus do grande mal que cairia sobre eles? De jeito nenhum. Além disso, lá no Evangelho do Senhor segundo Mateus, o contexto anterior dessa frase de Jesus era a grande apostasia que viria para a igreja, que também os pregadores falam que está acontecendo. Não, já aconteceu. Jesus disse que naquela época o amor de muitos ia se esfriar e muitos iam se escandalizar por causa dele. A palavra escandalizar aí, do grego, né, que é escândalo mesmo, significava o quê? Tropeçar, deixar a verdadeira fé. Mesma palavra usada quando Jesus pregou sobre o bom solo e os maus solos, que aqueles que são maus solos em vinda perseguição se escandalizam, a palavra escândalo. Então, pelo contexto, o que Jesus está falando? Da verdadeira fé que prossegue. Então, o primeiro estímulo que Jesus dá para eles é o seguinte: quando vocês perseverarem, o que vocês vão entender? Que a fé de vocês é verdadeira. O pastor presbiteriano estadunidense já falecido R.C. Sproul, ele disse isso. Ele disse que Jesus estava aqui ensinando para eles que à medida que eles perseverassem no meio daquelas lutas, daqueles sinais pessoais que estavam acontecendo com eles, eles demonstrariam para si mesmos que a fé deles é verdadeira. E nós sabemos pela Bíblia que de fato isso é assim. Eu citei a parábola dos bons solos, e eu vou ler agora o que Jesus disse. Marcos 4, 16 e 17 diz: semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso, os quais ouvindo a palavra, logo recebem com alegria. Então recebeu a palavra, ficou alegre. Calma, o final não é bom. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição da vida? Não, por causa da palavra, logo se escandalizam, logo tropeçam e deixam a verdadeira fé. Então, Jesus está mostrando aqui que a verdadeira fé deles ficaria sendo evidente, seria aprovada no meio das grandes lutas que eles iam passar. Ela ia se mostrar verdadeira e operosa, e esse é o primeiro estímulo. O segundo estímulo, como disse um puritano do século 17, é que Jesus aqui estava falando da recompensa do céu. Ele disse que o céu no final compensará tudo. Vocês enfrentarão uma grande dificuldade no seu caminho, mas tenham coragem, a sua luta se concluirá, o seu testemunho se realizará, e quem perseverar será salvo. A perseverança ganha a coroa. A salvação aqui prometida não é do mal físico, é uma bênção eterna, que é uma recompensa abundante pelo serviço dos apóstolos. Esse homem entendeu então que Jesus estava dando para eles um grande incentivo. Qual incentivo? Vocês vão perseverar e vocês vão herdar o céu. Meu querido irmão, isso não é autossalvação. Isso significa o quê? Que pelo poder de Jesus, usando a fé daqueles homens, eles iriam manter a sua fé no meio das lutas, dos problemas, no meio de todas aquelas calamidades que iam cair sobre eles. Deus ia mantê-los, Deus ia preservá-los, e por fim eles
receberiam a grande recompensa. Pedro entendeu isso de tal maneira que ele escreve para nós, lá em 1 Pedro, capítulo 1, verso 3 a 5: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Então Pedro está dizendo: aqueles que perseveram porque eles são guardados pelo poder de Deus. Qual o instrumento que Deus usa? A nossa fé. E qual é o objetivo de Deus? A salvação final das nossas vidas. É por isso, querido irmão, você pode sair daqui tranquilo hoje. Se você é um crente de verdade, você jamais vai perder sua salvação. É isso que Jesus está prometendo. O problema é que hoje as pessoas se dizem crentes, elas nem vão na igreja, elas nem leem a Bíblia, elas nem oram, elas nem conhecem a Bíblia, elas nem sabem quem é Jesus de verdade. Esse é o problema. E aí muitos abandonam a fé por conta dessas coisas, e aí vem as pessoas e falam: está vendo? O processo pode ser abortado. Que processo? Não teve nenhum, não nasceu de novo, nunca foi crente. João disse: aqueles que saíram dos nossos, saíram porque eles não eram dos nossos. Eles saíram do meio, mas eles não eram dos nossos. Homens que professavam a fé. E ele está falando de falsos mestres, que eram pregadores do Evangelho. Nunca foi crente. Essa é a verdade nua e crua. Mas o grande estímulo é crente, tem uma esperança viva e sólida, uma confiança plena em Jesus Cristo, vai perseverar até o fim. Como viver esse texto? Primeira aplicação: quando nós lemos esse texto e juntando essa pregação com a da semana passada, a gente tem uma coisa muito bonita nas Escrituras. Que coisa bonita é essa? Sempre que o Senhor Deus fala de coisas amargas para nós, Ele também fala de coisas que vêm nos alegrar e nos fortalecer. Por exemplo, Paulo, ao escrever Romanos 8, ele fala sobre sofrimento. E quando ele termina de falar sobre a sessão de sofrimento, ele termina: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Ele tinha falado de sofrimento, e aí ele mesclou sofrimento com a ideia de que o nosso sofrimento coopera para o nosso bem. Pois bem, por que a Bíblia funciona assim? E você vai ver isso em diversos textos na Bíblia. Porque Deus sabe de uma coisa, meus irmãos: como Abraão teve que confessar, Jó e muitos outros, Deus sabe que nossa origem é pó, e que a gente não passa de pó. Vocês lembram do Arnold Schwarzenegger, quando ele ganhou o Mr. Olympia e ele fez aquele filme Conan? O bicho era do tamanho desse púlpito aqui, né? Um armário, né? Percentual de gordura 3 ou menos, né? Só músculo. Nunca passou de pó. Todo mundo é pó. E porque nós crentes somos pó, o Senhor Deus, Ele mitiga as palavras, digamos, ásperas, com as palavras doces, para que nós tanto sejamos fustigados pelo pecado, mas também sejamos alentados por Ele. Você pode perceber isso no livro de Apocalipse, capítulo 10, quando o Senhor deu um livrinho para João comer, e o livrinho era doce à sua boca, mas amargo ao seu estômago. Palavras duras que iam mostrar o pecado, mas doces que iam mostrar a salvação e a graça de Jesus. Graças a Deus por isso. Leia a Bíblia assim. Segundo lugar, o Evangelho ia servir de testemunho contra as autoridades e juízes, perseguidores que queriam matar os apóstolos, que eram inocentes quanto aos crimes que eles estavam sendo acusados. Isso significa o quê? O Evangelho é um testemunho do céu hoje para nós a respeito de Jesus Cristo.
Porque o Evangelho atesta para nós o que? Jesus é quem Ele diz que Ele é. Ele morreu como a Bíblia diz que Ele morreu, e Ele ressuscitou como a Bíblia diz que Ele ressuscitou. E se nós cremos nesse Evangelho, ele será um testemunho para as nossas almas de que aquilo que está registrado na Bíblia é verdadeiro. Mas se nós não cremos, ele será tal como o testemunho dos apóstolos contra nós. Então, querido, diante do que foi pregado aqui, o que você deve fazer? Creia em Jesus como único e suficiente Salvador das suas vidas. Creia que Jesus é Deus, que Ele se fez carne, que Ele morreu, que Ele ressuscitou e que Ele está à destra de Deus, e Ele vai voltar para julgar vivos e mortos. Esse é o Evangelho que testemunha para nós ou contra nós. Terceira aplicação: Jesus disse que o Evangelho deveria ser pregado às nações. Isso já aconteceu. Isso significa que nós não devemos mais pregar? Não. É por isso que Jesus deu a grande comissão aos apóstolos, porque Ele saberia que nós, como cristãos, a cristandade, deveríamos pregar a todas as nações da terra, porque o Senhor teria eleitos não somente dentre os judeus ou gentios do Império Romano, mas teria gentios e judeus espalhados pelo mundo que seriam salvos por esse mesmo Evangelho. Então, hoje nós devemos evangelizar e pregar esse Evangelho aos nossos vizinhos, aos nossos parentes, e devemos enviar missionários para os lugares mais longínquos. E quando fizermos isso, façamos com a seguinte perspectiva: apesar dos homens e dos demônios, a história da cruz será narrada e as portas do inferno não prevalecem contra ela. Graças a Deus por Jesus Cristo. Quarta aplicação: quando então, querido, você vê em alguns países perseguições, aprisionamentos e mortes, não se alarme e não se desanime. O Evangelho vai continuar avançando. O Evangelho vai continuar levando o reino de Jesus a todos os lugares desse mundo. Ele fará que a glória de Deus encha a terra como as águas cobrem o mar. Então, deixemos o pessimismo, o desânimo da escatologia dos nossos dias e saibamos, Cristo está conquistando o mundo. Como Paulo disse, convém que Ele reine e coloque todos os inimigos debaixo do estrado dos seus pés. O último inimigo é a morte. Jesus já reina, querido, e Jesus já reina e Ele tem avançado com o seu Evangelho. E só falta Ele derrotar no final a morte. Essa é a visão otimista da Bíblia para nós. Quinto lugar, Jesus prometeu uma ajuda especial para os apóstolos nesse texto. Então significa que Jesus não ajuda os crentes hoje? Errado. Jesus continua nos ajudando. Por isso que o autor de Hebreus, ele diz que o nosso Senhor, ele foi tentado em todas as coisas e por isso Ele sabe como nos livrar. Jesus, querido irmão, Ele é empático a nós e Ele nos ajuda diante dos sofrimentos, das lutas, dos nossos pecados que nós queremos vencer. E Jesus até mesmo ajudou de maneira excepcional alguns mártires da história. Por exemplo, você conhece a história de Apolinário? Esse homem com 86 anos, ele estava para ser queimado e ele virou para os seus acusadores e disse: eu nunca vou negar Jesus. Jesus, nos anos todos que eu sou crente, Ele nunca me negou. Então pode colocar fogo, que esse fogo que vocês estão colocando vai se apagar, mas do fogo do inferno para onde vocês estão indo, jamais vai apagar. E aquele homem foi queimado sem dar um único grito. Você daria gritos se você fosse queimado? Com certeza, não é? Imagine ser queimado sem dar um único grito. Nós temos mais adiante na história Thomas Cranmer, que negou a fé puritana e reformada para abraçar novamente o catolicismo, mas quando viu que havia cometido um desatino, ele suplicou graça ao Senhor
E quando ele esteve para ser queimado, ele em primeiro lugar pediu a Deus para colocar a mão direita sobre o fogo, porque havia sido aquela que havia negado a Jesus através de uma carta. E aquele homem colocou em primeiro lugar a mão no fogo e foi queimando, e depois eles lançaram todo no fogo. Isso são ajudas especiais que Jesus deu aos mártires, e eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui sobre isso, mas para pessoas que foram martirizadas, mortas por isso. Sexto lugar, o Espírito Santo hoje nos ajuda também com iluminação espiritual. Quando nós paramos para ouvir sermões e somos tocados por esses sermões e aprendemos a verdade nesses sermões, quem faz isso é o Espírito Santo. Quando lá na nossa casa a gente faz o culto doméstico com a família e os nossos filhos aprendem que eles têm que amar a Jesus, quem está fazendo isso por eles? O Espírito Santo. Quando nós estamos então no nosso quarto lendo a nossa Bíblia e a Bíblia fala conosco e ela é aplicada ao nosso coração, quem está fazendo isso? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo continua nos iluminando, continua mostrando a verdade, continua nos levando a Cristo, porque a função dele é essa, nos levar a Cristo. Sétima aplicação, o Espírito Santo, entre aspas, só faz isso, pastor? Não, o Espírito Santo nos dá o fruto do Espírito, o amor e suas facetas, longanimidade, bondade, alegria, domínio próprio, mansidão. O Espírito Santo também luta contra o pecado que há em nós. A carne e o Espírito estão em constante militância dentro de nós. O Espírito Santo também é a presença de Cristo em nós. Nós não estamos órfãos. O Espírito Santo é aquele que nos dá coragem para pregar o Evangelho. O Espírito Santo é aquele que nos dá coragem para viver a vida cristã contrária à maré dos nossos dias. O Espírito Santo é que vai fazer a gente chegar um dia no céu, ou, se Jesus voltar antes, no novo céu e nova terra, e ver Jesus face a face. Graças a Deus pelo Espírito Santo, irmãos. Oitava aplicação, Jesus fala aqui da perseverança dos santos. Essa perseverança, como eu já disse, ela é melhor chamada de preservação dos santos. Igrejas que pregam que a gente pode perder a salvação não são igrejas, viu gente? São seitas. Elas estão desmerecendo Jesus Cristo e sua obra. Deixa eu só dar um exemplo simples. Se você tivesse uma dívida no banco, 10 milhões de reais, e o seu pastor aqui, gente boa, chegasse lá e falasse: ó, eu vou pagar a dívida desse sujeito aqui. Quanto que é? 10 milhões. Tranquilo para nós. Como diria aquele ditado antigo, né? É mole para o Vasco. Está aqui, 10 milhões. O gerente poderia ligar para você no dia seguinte e falar assim: você está devendo 10 milhões? Não. Jesus pagou a dívida dos crentes? Pagou. Ir para o inferno significa o quê? Cobrar a dívida, não é? Então como é que crente pode perder a salvação e ir para o inferno? Deus ia cobrar a dívida de novo, e Deus não é banco, Ele não é injusto. Se Jesus morreu por você, você crê de fato em Jesus, Ele vai lhe fazer perseverar até o fim. Sua fé é verdadeira, o poder de Deus vai lhe guardar. Então significa que você vai viver uma vida cristã assim, a lá estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Não, porque Jesus disse: aquele que me ama tem as minhas palavras e o guarda. Então o crente, ele nunca pensa assim: sou salvo, estou de boa, estou na nice, beleza. Não, o crente pensa sempre o quê? Quero servir a Jesus, quero obedecer a Jesus, eu quero semear com lágrimas, porque com grande júbilo eu vou ceifar. O crente, ele pensa o que então? Essa vida cristã na luta contra o pecado, ela é uma leve e momentânea tribulação, em comparação com o eterno peso de glória que nos é dado. Nona aplicação, que nós nos fortalecemos diante desses estímulos dados aqui, e os verdadeiros crentes, eles vão fazer isso. Que então, quando nós formos zombados, escarnecidos,
quando as pessoas das nossas famílias dizerem que nós somos loucos por crer em Jesus, quando as pessoas da universidade, ao verem um jovem servindo a Cristo e falando o mundo não veio do Big Bang, eles poderão ser confortados, consolados e seguir adiante. Quando uma criança lá na escola for coagida a mentir, a fazer coisas erradas e ela se manter firme pela instrução dos seus pais, ela vai poder ser consolada e saber o quê? Que embora abatidos, embora perseguidos, embora escorraçados, nós nunca seremos destruídos. E em último lugar, 10ª aplicação: que nossas almas possam aguardar com paciência o fim da nossa salvação, a nossa entrada no céu ou no novo céu e nova terra. E que nós aguardemos com paciência a conquista de Jesus dos reinos dessa terra. E nós aguardemos com paciência Jesus derrotar a morte para todo sempre. Enquanto isso, deixe os zombadores, os ímpios, continuarem fazendo isso, e perseveremos nós na confiança em Cristo Jesus, porque o prêmio não é pequeno, o prêmio não é o céu, o prêmio é o próprio Jesus. Imagina, querido irmão, ter Jesus para você, ver Jesus cara a cara. Tem muito crente querendo ir para o céu. Não, não quero ir para o céu, eu quero me encontrar com Jesus. O céu sem Jesus seria o inferno. Jesus é quem torna o céu o que ele é, e esse é o maior prêmio, e essa é a maior promessa da Bíblia: eu serei o seu Deus e eu vou habitar com vocês para todo sempre. Então qual é o prêmio? Jesus. Vamos nos alimentar um pouquinho mais dele? Vou chamar os irmãos que vão me ajudar a servir a ceia.